Olá pessoal, meu nome é Érico Vale, eu sou médico intensivista e hoje vou falar sobre a terceira e última parte da nossa série Simplificando o uso do aparelho de ultrassom. Hoje será sobre o ajuste de imagem. Esse vídeo mostra de forma simplificada o funcionamento de um aparelho de ultrassom. Primeiramente, a corrente elétrica chega ao prober do aparelho, ao transdutor, que emite a onda ultrassônica, que é refletida por alguma estrutura do corpo humano. Essa reflexão de onda ultrassônica é transformada em um sinal elétrico e esse sinal elétrico vai ser processado pelo computador e mostrará na tela uma imagem ultrassonográfica. O que nós vamos falar hoje é sobre como ajustar essa imagem para que dê a melhor resposta à nossa pergunta clínica. Estes ajustes de imagem são feitos pelos botões que estão no teclado do aparelho de ultrassom. Com o passar do tempo, foi havendo uma simplificação desse teclado, ficando as funções bem mais intuitivas, e a tendência atual é que se adote uma tecnologia touch ou mesmo uma tecnologia de inteligência artificial onde o próprio ultrassom vai otimizando a imagem, diminuindo cada vez mais a necessidade da interferência humana. A seguir vamos ver quais os principais ajustes feitos nesses aparelhos. O objetivo dessa apresentação é falar sobre os principais ajustes de imagem utilizados na avaliação do paciente grave, com ênfase no ganho, no ajuste de profundidade e nos modos B, o bidimensional, no modo M e no Doppler. Quando ligamos o aparelho de ultrassom, a primeira imagem, ou a imagem padrão que aparece, é no modo B, que é o bidimensional ou modo de brilho. Entretanto, o brilho dessa imagem ele pode estar ou muito elevado, fazendo com que a imagem seja branca, ou muito baixo, nos dando uma imagem muito escura. Para ajustar esse brilho, ou seja, para aumentar ou diminuir o brilho, nós usamos o botão que fica nesse teclado, fica aqui à direita, à esquerda do teclado, desculpe, e isso pode fazer uma correção da imagem, tornando bem mais simples a avaliação das estruturas. De forma diferente da imagem anterior, o excesso de brilho ou a falta de brilho pode não aparecer na tela toda do aparelho, e sim pode ficar em apenas algumas regiões. Como vocês podem ver aqui, a parte superior da imagem, enquanto que a parte inferior ela está muito escura. Na imagem de baixo podemos ver o inverso, né? A parte superior muito escura e a parte inferior com excesso de brilho. Para ajustar esse brilho de forma setorizada, nós podemos fazer uso do TGC, que é o Time Gain Control, que são esses vários controles que aparecem aqui no teclado do ultrassom, e que cada um desses botões ele vai se relacionar a uma parte da imagem, da profundidade da imagem, né? Então os botões mais superiores serão relacionados à parte superior da imagem e os botões mais inferiores à parte inferior da imagem. Se você movimentar o botão para a direita, você aumenta o brilho da imagem. Por exemplo, se você movimentar o botão para a direita quando estiver na imagem superior, o brilho da parte inferior da imagem vai ser ajustado. Se você movimentar para a esquerda, você diminui o brilho da imagem. Esses ajustes podem então ser feitos de forma setorizada. Aqui vemos uma imagem bem ajustada e o TGC aqui à direita representado de forma assimétrica, ou seja, na parte superior da imagem foi necessário uma correção para diminuir o brilho. Provavelmente na tela inicial essa parte aqui estava muito branca e não dava para ver adequadamente. Branco significa excesso de brilho. Já na parte média e inferior da imagem, provavelmente não foi necessário nenhum ajuste, pois o TGC aqui encontra-se com os botões na posição neutra. Outra coisa muito importante de ser ajustada é a profundidade da imagem. O ajuste da profundidade da imagem está relacionado ao fato de você não ter desperdício de campo visual. Ou seja, vamos avaliar essa aqui é a mesma imagem vista de diferentes profundidades. No primeiro quadro, podemos ver que a imagem foi ajustada a uma profundidade de 22 centímetros.
Isso fez com que ficasse grande parte das estruturas que iriam ser avaliadas de forma ociosa, ou seja, elas só aparecem na metade superior da tela. Um pouquinho depois foi feito um ajuste, ou seja, uma diminuição de profundidade para 18 centímetros, onde a imagem que nós queremos avaliar apareceu de forma melhor, mas ainda com a parte ociosa, que não interessa para avaliação clínica, ocupando uma porção significativa da tela. Quando o ajuste foi reduzido, ou quando a profundidade foi reduzida um pouco mais para 14 centímetros, aí sim, podemos ver que os órgãos que queremos avaliar, nesse caso aqui, fígado, rim e diafragma, eles aparecem completamente na tela, ocupando toda a tela, o que faz com que a área útil da tela seja bem mais efetiva e possa ser avaliado de forma correta os órgãos. O ajuste é um botão, ou desculpe, são dois botões, o superior para diminuir a profundidade e o inferior para aumentar a profundidade. Em alguns aparelhos isso não são dois botões, mas um botão rotacional, que para a esquerda diminui a profundidade, quando você gira no sentido anti-horário você diminui a profundidade, no sentido horário você aumenta a profundidade. É um ajuste bem simples, mas que melhora bastante a qualidade da imagem avaliada. Em relação aos modos que podemos usar. O primeiro modo, ao ligar o aparelho de ultrassom, o primeiro modo de tela que vai aparecer é o modo básico, o modo B, também conhecido como bidimensional. Ele recebe esse nome porque ele avalia as estruturas em duas dimensões, seja profundidade ou comprimento, ou profundidade ou largura e comprimento, é bem variável, mas serão duas dimensões avaliadas. Caso você esteja usando um outro modo e queira voltar para o modo bidimensional no computador, por exemplo, se for usar o modo Doppler ou o modo M e queira voltar ao modo bidimensional, muitas vezes ele está indicado com essa tecla 2D ou simplesmente com a letra B no teclado do aparelho de ultrassom. É importante lembrar que esse modo ele trabalha com escalas de cinza. Você vai ver estruturas mais cinzas, que variam do branco ao preto, a cor escura, e intermeada por cinza. O que aparece mais branco na tela é geralmente o que reflete mais a onda ultrassonográfica. Por exemplo, aqui temos a imagem do diafragma, que é hiperrefringente e ele aparece bem branco. Estruturas que não refletem o ultrassom, como por exemplo as veias hepáticas, os vasos de um modo geral, eles aparecem escuros. E o intermediário, nós vamos ver parênquima hepático, medula renal, córtex renal. Então, esses tons intermediários de cinza vão nos ajudar a diferenciar as estruturas. O segundo modo que podemos usar é o modo M, que é o modo de movimento. É usado para avaliar partes do corpo que se movimentam, né, de forma mais ativa, como por exemplo o coração. Aqui nesse vídeo podemos ver o uso do modo M. Temos inicialmente o modo B, né, o bidimensional. Essa linha branca mostra o modo M, que vai captar o movimento apenas das estruturas que estão nessa linha e vão apresentar num gráfico em relação ao tempo. E aí nós poderemos ver como essas estruturas se localizam em determinado tempo do movimento. Isso serve para avaliar dimensões cardíacas, principalmente em situações de sístole e diástole. Nesse caso aqui também foi usado para avaliar a fração de ejeção cardíaca através da medida do EPSS, que vai ser que nós falaremos posteriormente quando formos falar de uso de ultrassom cardíaco. Então, o modo M pode ser usado, ele foi originalmente feito para usar em coração, em estruturas cardíacas, né? De forma mais comum também temos usado ele bastante no tórax. Aqui podemos ver um ultrassom bidimensional torácico, onde temos as costelas, né, fazendo a sombra acústica, e no espaço intercostal
podemos ver essa parte mais branca aqui, que é a pleura, e que ela apresenta o movimento. Essa presença de movimentação pleural, ela exclui o pneumotórax, a presença de pneumotórax. Entretanto, nem sempre é fácil de avaliar essa movimentação pleural. Para isso, pode ser usado também o modo M, que vai dar essa figura aqui embaixo, né? Vai dar de forma semelhante ao coração. Vai ser apresentado o movimento pleural ao longo do tempo e dá esse aspecto que o pessoal chama em forma de praia, né? Onde você teria a areia da praia, mais aqui embaixo, e aqui seriam as ondas do mar, né? Esse padrão de praia, ele exclui também a presença de pneumotórax nessa região que está sendo avaliada, né? Então, são dois usos que nós vimos para o modo M, tanto para avaliar estruturas cardíacas, como dimensões de sístole, diástole ou excursão das válvulas cardíacas, como também para avaliar, nesse caso aqui, a presença ou não de pneumotórax. O Doppler, que é bem conhecido por todos aqueles que trabalham com ultrassom, foi um efeito observado pelo físico Christian Doppler, um austríaco que observou isso no século XVII, e ele usou para avaliar a velocidade das estrelas, né? Na época, obviamente, não existia aparelho de ultrassom. O que ele observou foi que a frequência de uma onda dependia da velocidade relativa da estrutura que estava sendo observada em relação à superfície ou ao observador. O efeito Doppler, então, é usado nos aparelhos de ultrassom através de 4 principais divisões: o Power Doppler, o Doppler colorido ou Color Doppler, o Doppler por onda contínua ou por onda pulsátil. Apesar de muito conhecido no ultrassom, ele não é muito usado ainda por quem trabalha com ultrassom em emergência e unidade de terapia intensiva. A maioria das nossas respostas diagnósticas podem ser feitas sem necessidade de usar o modo Doppler. Vamos a elas. O Doppler ele serve principalmente para avaliar movimento semelhante ao modo M, mas ele também adiciona sentido a esse movimento e consegue mensurar também a velocidade do movimento. Inicialmente temos o Power Doppler. O Power Doppler, a principal função dele é observar a presença de movimento. Essas duas estruturas aqui, que vocês podem ver inicialmente hipoecóicas, ou seja, escuras, para avaliar se há ou não movimento em seu interior, nós ligamos o modo Doppler. E ele vai mostrar a presença de brilho, que significa que há movimento em seu interior. Então se trata de dois vasos. Entretanto, ele não identifica, nesse modo, no Power Doppler, qual é o sentido e qual é a velocidade desse movimento. Para ter ideia qual o sentido do movimento, nós usamos o Color Doppler, né, ou o Doppler colorido. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, as cores vermelha e azul não significa que o movimento, no caso um vaso sanguíneo arterial ou venoso. Apenas mostra que o sangue que está indo no sentido do transdutor, ele aparece na cor vermelha, e o que está se afastando do transdutor, ele aparece na cor azul. Nesse exemplo aqui, nós temos um aneurisma de aorta abdominal, que tem um fluxo turbilionar. Então, tudo isso aqui ocorre na aorta abdominal. Entretanto, como o fluxo é turbilionar, ele vai em direção e se afasta do transdutor, dando dentro da aorta uma cor vermelha e azul. Esse modo também é bastante usado para avaliar alterações de válvulas cardíacas. Aumentando o modo Doppler, nós temos o Doppler com onda pulsátil e o Doppler contínuo. Esse sim consegue avaliar a velocidade e, de acordo com a velocidade do sangue dentro de cada vaso, ele vai dizer se essa velocidade é de um sangue arterial ou de um sangue venoso, né? Aqui nós vemos o Doppler pulsátil. Observe à esquerda, está sendo avaliada uma artéria. Temos aqui uma escala de velocidade, onde a velocidade do sangue no interior da artéria é bem maior do que no interior da veia, por exemplo, que vocês veem aqui à direita. Então a onda venosa é bem menor do que a onda arterial. Além do Doppler pulsátil,
ser usado também o Doppler contínuo. Ele é melhor usado quando você está avaliando presença de alterações de válvulas cardíacas, onde o fluxo sanguíneo é muito veloz e o Doppler contínuo ele se presta melhor para medir essas velocidades. No caso aqui, nós temos essa visão superior, é um eco cardíaco bidimensional. Está sendo usado o Color Doppler para mostrar qual sangue está chegando, que está indo em direção ao probe e qual está se afastando. E também está se usando o Doppler contínuo, né? Mostrando aqui a velocidade do sangue que está se afastando, ou seja, que está regurgitando por uma válvula tricúspide insuficiente, né? E a medição dessa velocidade é que nos vai dar o grau de insuficiência. Entre outros fatores, a velocidade de regurgitação é que vai dar o grau de insuficiência e a gravidade da mesma. Em resumo, nós temos então os ajustes principais de ganho para ajustar o brilho de uma imagem, que ele pode ser total ou setorial, fazendo uso do TGC. O ajuste de profundidade, para que nós possamos otimizar a imagem na tela, para que não fique espaço ocioso na tela. E os modos, modo B, que é o primeiro a aparecer, o modo padrão de todo ultrassom, que é um modo de escalas que varia do branco ao preto e escalas de cinza. O modo M, para avaliar movimento, inicialmente usado para o coração e mais recentemente usado agora em ultrassonografia torácica, para avaliar movimento pleural. E o modo Doppler, que apesar de muito importante para várias especialidades que fazem uso do ultrassom, ele não é tão fundamental para quem usa o ultrassom para avaliar pacientes graves, né? Mas mesmo o Doppler ele pode se dividir no Power Doppler, que avalia apenas o movimento, o Doppler colorido, que avalia qual o sentido desse movimento, e o Doppler pulsátil, ou de onda pulsátil ou contínua, que avalia a velocidade do movimento. Esses últimos mais importantes para o uso de ecocardiograma, mas isso aí são situações mais avançadas. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, assine o canal e, por favor, deixem seus comentários abaixo do vídeo. Um abraço e até a próxima.